Começou uma verificação em massa e a expulsão do país daqueles que chamamos de imigrantes legais. São pessoas que vieram para os Estados Unidos da América com vistos legais e por algum motivo permaneceram no país. Alguns têm status de negócios, outros são turistas, outros vieram estudar e alguns já conseguiram o Green Card, ou seja, o cartão verde. Isso não se aplica àqueles que já obtiveram a cidadania e são cidadãos dos Estados Unidos da América. Vocês não vão acreditar em como os problemas ficaram mais rígidos, as regras que podem afetar vocês, seus parentes, vizinhos e amigos. Por isso, por favor, encaminhem isso para eles, porque isso pode ser incrivelmente importante para eles. Tem algo que precisa ser feito com urgência, mas falarei sobre isso no final. Primeiro vou apresentar o quadro para vocês, explicar a urgência e a necessidade dessas ações das quais estou falando. Em janeiro de 2025, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, emitiu ordem de verificação e registro obrigatório de todos os imigrantes legais no país há mais de 30 dias. Ou seja, em janeiro, essa foi uma das primeiras ordens, então é considerado um momento muito importante pelo novo governo, certo? O contrato foi assinado em janeiro, a preparação começou em abril e em agosto de 2025 iniciou-se uma verificação e até uma limpeza em massa. Primeiro, vamos abordar o que está na ordem e depois como foi interpretada e executada pelos mais zelosos. O decreto visa reforçar o controle da permanência de estrangeiros e endurecer a política de imigração. Além disso, a ordem determina a implementação dos chamados padrões unificados de verificação. Vamos dizer o que isso pode significar. Os solicitantes do Green Card e outros benefícios são obrigados a informar seus perfis em redes sociais. Verificações abrangentes de mérito e inadmissibilidade do ponto de vista da segurança nacional. Quero avisar logo de cara que se você fingir que é, digamos, um poste de luz e não sabia de nada, não entendia nada, eles vão encontrar seu perfil de qualquer jeito. E se você começar a apagar alguma coisa, aí é que fica ótimo mesmo. Então, só pense sobre isso. Texto completo do decreto presidencial sobre estrangeiros emitido por Donald Trump em 20 de janeiro de 20 de janeiro é o primeiro dia, senhores, o primeiro dia, ele escreveu. Esse foi um dos decretos mais importantes e, digamos assim, significativos do ponto de vista de Donald Trump. Ele está disponível parcialmente em fontes abertas. Aqui estão as principais disposições dele. O Departamento de Segurança Interna deve e garantirá que todos os cidadãos estrangeiros cumpram suas obrigações de registro de acordo com a seção 262 da Lei de Imigração e Nacionalidade e afins. E também garantir que o não cumprimento das regras de registro seja considerado uma prioridade para processos civis e criminais. Continuação. Entendido. Requisitos. Todos os estrangeiros com mais de 14 anos que não fizeram o registro de impressões digitais ao obter o visto e que permanecem nos Estados Unidos da América por 30 dias ou mais devem se registrar e fornecer dados biométricos. Além disso, os pais e responsáveis legais são obrigados a registrar crianças menores de 14 anos caso elas não tenham sido registradas e estejam no país por mais de 30 dias. Ao completar 14 anos de idade, os estrangeiros são obrigados a realizar um novo registro. Ou seja, se você trouxe uma criança, mesmo que ela já tenha sido registrada, ao completar 14 anos, corra para fazer o novo registro. Então, dentro de 30 dias, eles precisam fazer isso agora, como se diz agora mesmo. E após o registro e a coleta da biometria, o estrangeiro recebe um certificado de registro. Ou seja, se você não tem, significa que você realmente não tem. Isso significa que todas as pessoas com mais de 18 anos são obrigadas a tê-lo sempre consigo. Se não tiver com você, mesmo que ele apareça no final, ainda haverá multa. Todo estrangeiro não registrado é obrigado a cumprir esses requisitos. Caso contrário, estão previstas sanções criminais e civis. Por exemplo, multa de até $5.000, prisão de até 6 meses
Isso, senhores, depois eu ainda vou contar para vocês o que mais eles fazem. Por informações incorretas, há processo criminal e... Adivinhem. Deportação, senhor. Disposição adicional. Nos Estados Unidos da América, a deportação de estrangeiros é realizada por motivos claramente definidos. Violação da legislação migratória. Entraram, juntaram alguma coisa, permanência sem base legal, visto vencido, casamentos fictícios, declarações falsas ao obter visto ou green card, cometimento de crimes, ou você não declarou ao entrar, ou cometeu já estando aqui. Quanto a isso, aliás, verifique o que são crimes, não é necessariamente assassinato, é muito mais amplo. Quanto aos apelos públicos para mudar o sistema de governo dos Estados Unidos da América, a legislação do país prevê deportação. Tudo isso é registrado como ação relacionada ao anarquismo, extremismo ou atividade estereolítica. Aqui estão duas leis. Uma delas se chama Lei de Exclusão dos Anarquistas. Além disso, infelizmente, eles não entendem a palavra anarquismo ou anarquia da mesma forma que os filósofos entendem, mas, digamos assim, é assim que eles entendem. Então é assim que eles explicam. E a segunda é sobre emigração, levando em conta a deportação de não-cidadãos. Tornei-me cidadão. Tudo é diferente. Aqueles que se manifestam contra o governo organizado ou incitam a rebelião, digamos assim, sim. A simples expressão pública de insatisfação com a política dos Estados Unidos da América ou comentários negativos sobre o Trump não é considerada uma base legal para deportação. Se isso não for acompanhado de incitação à violência ou de cometimento de crime, se você incitar a violência ou cometer algum crime, roubou 25 centavos do caixa do hospital, só isso. Pois é. A deportação e expulsão dos Estados Unidos da América ocorre por violação de leis migratórias ou criminais, não por opiniões políticas. E depois tem a continuação sem ameaça à segurança. Quem vai decidir se há ameaça à segurança ou não? Pensem vocês mesmos. Já houve casos de deportação, senhoras e senhores, dos Estados Unidos da América? Aqui estão pessoas que estavam aqui com vistos ou green cards por motivos relacionados às suas declarações políticas, tinham ativismo. Porém, essas deportações não ocorrem apenas por expressar opinião. Normalmente, trata-se de uma combinação de atividade política, protestos públicos, acusações de apoio a organizações consideradas terroristas pelos Estados Unidos da América ou violação de outras regras de imigração. Vou dar alguns exemplos para vocês. Em 2025, aqui no nosso distrito administrativo, foi deportado o ativista russo Leonid Milekin, um voluntário do comitê de campanha de Navalny. Seu pedido de asilo político nos Estados Unidos da América foi negado e ele deportado. Acho que de volta para a Rússia. Em janeiro de 1925, ele foi deportado para a Rússia. Evgenia Mashinitsin, um ativista anti-guerra. O pedido de asilo dele foi aberto devido a declarações públicas. O ativista palestino Mahmoud Khalil, ele tem green card, aliás, em 2025 foi preso. Bem, acho que todos conhecem essa história. Ele correu o risco de ser deportado por suspeita de apoiar organizações consideradas terroristas. O tribunal bloqueou temporariamente sua deportação, mas Keik levantou a questão de que o Green Card não garante proteção absoluta contra a deportação por motivos políticos. O Green Card não garante. Ela não é considerada pelo governo dos Estados Unidos da América, pelo Departamento do Interior, pela Segurança Interna como cidadania. Se as atividades do portador do Green Card forem consideradas uma ameaça ou tiverem sérias consequências para a política externa, quem vai decidir se elas são sérias ou não? Às vezes, os motivos para a deportação podem parecer vagos. Se as autoridades considerarem que as ações ou declarações de uma pessoa criam riscos para a segurança nacional ou para a política externa, pode ser iniciado o processo de cancelamento do visto de Green Card e, em seguida, a deportação.
o portador do lema, as primeiras ações, não no diploma militar. Nosso laborcíndio, os relatos recentes a seguir. E permanecer fora do país por mais de, na minha opinião, 12 meses sem motivos relevantes. Alguém estava doente ou algo assim? Sim! Ou mudança para outro país para residência permanente. Então, você tem esse cartão no bolso, ele diz, mas você mora permanentemente em outro lugar. Infrações graves e crimes. Condenação por crimes graves, criminais relacionados a drogas, armas, violência. Ou seja, até mesmo o que é chamado de violência doméstica, ou seja, em relação à própria esposa ou filhos, talvez isso está relacionado à violência, certo? Até mesmo pequenas infrações, por exemplo, pequenos furtos ou dirigir sob efeito de álcool. Aliás, dirigir sob efeito de álcool pode levar à diplomacia. Enganar órgãos governamentais, distorcer intencionalmente informações em documentos apresentados a serviços públicos, fornecer informações falsas ao solicitar status, violar a legislação tributária, como ignorar a entrega da declaração de renda. Senhoras e senhores, prestem atenção. Dirigir sob influência, ou seja, dirigir embriagado, não entregar a declaração de renda, declarações públicas. O que significa público nas suas redes sociais? Entrada no país com antecedentes criminais ao tentar retornar aos Estados Unidos da América. Ou seja, cometeu algum crime aqui, certo? Você teve antecedentes criminais, tudo bem, viva a sua vida, foi visitar parentes em outro lugar, voltou, e aí te dizem, podem e provavelmente vão negar sua entrada ou até iniciar o processo de deportação. Se houver antecedentes criminais, em cada caso, o processo de deportação exige uma análise jurídica séria no Tribunal de Imigração e o portador do Green Card tem, claro, direito à defesa. Se houver risco de violação, é recomendável procurar urgentemente um advogado de imigração especializado para evitar a perda do status e a deportação. Dirigir embriagado nos Estados Unidos da América pode trazer sérias consequências para portadores de Green Card. A condenação por isso pode ser motivo para a perda do Green Card e deportação, especialmente se for uma reincidência ou se houver circunstâncias agravantes. Se você bateu em alguma coisa, ou Deus me livre, em alguém. Uma condenação por dirigir embriagado será visível para as autoridades de imigração ao analisarem os documentos para renovação de status ou naturalização. E provavelmente vai levar à recusa. Ao tentar retornar aos Estados Unidos da América, os serviços de imigração podem negar a entrada ou iniciar o processo de deportação, caso haja uma condenação por dirigir embriagado no histórico. Em 2025, está sendo discutido o endurecimento da lei, que pode tornar qualquer condenação por dirigir embriagado um motivo oficial para a deportação de portadores de Green Card por infrações antigas. Ou seja, senhores, 2 anos atrás vocês tiveram uma dirigir sob influência. Bem, dirigir sob influência é dirigir sob efeito de álcool. Agora eles podem desenterrar isso, te chamar e perguntar. Não teve mais nada, certo? Se teve algo a mais, é recomendado caso haja antecedentes criminais. Na verdade, qualquer um, mas especialmente agora eles prestam atenção à condução sob efeito de álcool. É obrigatório consultar um advogado antes de enviar os documentos para renovação de status ou cidadania e também evitar novos problemas. Por favor, não dirija depois de beber, é melhor chamar um Uber ou tenha um motorista designado, alguém do grupo responsável por dirigir. Um pode ser o motorista designado, 2, 3, 4, quantos forem, mas um deles não deve beber. Isso. Então, não viaje para o exterior sem consultar um advogado, se você tem algo que acha que eles podem descobrir, porque agora eles começaram a investigar essas coisas.
Todos os cidadãos estrangeiros, como já mencionei, que chegam aos Estados Unidos da América e permanecem por mais de 30 dias sem status permanente, bem como as Nações Unidas, estão sujeitos ao registro obrigatório. Aqueles que receberam vistos temporários. Milhões de estrangeiros vêm aos Estados Unidos da América todos os anos. Até 15 milhões de pessoas podem potencialmente se enquadrar nos novos requisitos. O número inclui estudantes, trabalhadores, turistas, portadores de visto, mas pode variar dependendo da interpretação final. Ou seja, como já disse, eles estão endurecendo agora. Ou seja, algo ainda será acrescentado a isso. Eu vou contar para vocês assim que houver alguma novidade. Infratores dos novos requisitos já são multados e perdem o status de visto. Em junho-julho de 2025 foi introduzida a proibição de emissão de vistos para cidadãos de 19 países. Nossos países ainda não foram afetados por essa medida. Os serviços de fronteira receberam orçamentos e poderes ampliados. Está previsto até 7 mil prisões por dia, senhores. 100 mil novas vagas foram criadas nos centros de detenção. Prendem, levam, transferem. Se conseguir um advogado seu ou fornecido, tudo bem. Se não, deportam você. Durante o verão de 2025, surgiram novos requisitos. Ampliaram a lista de categorias de visto sujeitas à verificação. Foi introduzida uma taxa de $100 para solicitar asilo e impostos estaduais adicionais para imigrantes. A punição por falta de documentos foi endurecida. Já disse, multa de 5 mil, deportação e prisão. Estado de emergência migratória declarado e deportação de ilegais intensificada. A operação de verificação e registro continua e está sendo constantemente ajustada. Por isso, é preciso ficar atento ao que está acontecendo. Novos procedimentos estão sendo introduzidos, centros especiais criados, avisos enviados e o ritmo de prisões e deportações aumenta. Então, mais uma vez, os principais pontos do decreto para que fique claro, certo? Estrangeiros acima de 14 anos, incluindo estudantes, turistas, trabalhadores e empresários. Realização do registro, fornecimento de dados biométricos, impressões digitais, fotografias, assinatura digital, preenchimento do formulário. Nos escritórios do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos da América, bem como em agências dos Correios, aeroportos internacionais ou online pelo portal do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, vocês podem se registrar, senhoras e senhores. Após o registro, é emitido um certificado que deve ser sempre mantido com você e apresentado mediante solicitação das autoridades policiais. Qual é a responsabilidade? A falta de registro pode resultar em uma multa pesada e até responsabilidade criminal. Bem, eu já falei sobre isso 2 vezes. Se você é um imigrante legal nos Estados Unidos da América, é recomendado se registrar imediatamente para evitar multas ou possíveis problemas com a lei. O governo percebeu que, além dos imigrantes ilegais, que são de 15 a 20 milhões, ninguém sabe ao certo, ainda existe um problema com parte dos chamados imigrantes legais. Alguns deles têm claramente uma orientação anti-americana e nos desejam o mal. Alguns fazem propaganda para os inimigos, como Hamas, Hezbollah, Irã, Rússia, China, e ainda incentivam ações ativas. Há aqueles que despejam seu ódio sobre determinados grupos da população, o que é estritamente proibido pela Constituição, por exemplo, contra os judeus, ou, digamos, contra seguidores de partidos ou ideologias de que não gostam. E o governo que se envolveu nisso, para que os governos que querem que isso seja implementado, são eles que não querem que seja implementado, querem o governo que se envolveu nisso. Eles não querem que isso, eles não se envolveram nisso, é o que deve ser feito. Moeda, carros, bêbados e coisas do tipo. Se houver alguém que ficou além do tempo do visto ou que, ao entrar, mentiu em algum documento de imigração. Portanto, para todos vocês que estão aqui há mais de 30 dias, mas não são cidadãos, as seguintes recomendações. Registrem-se urgentemente e obtenham o documento. Segundo, se algo em sua situação não estiver totalmente correto, ou seja, não como deveria. Se houver possíveis complicações antes de ir se registrar, consulte um advogado.
Ele não vai contar nada para ninguém. Um advogado que naturalmente seja especializado em imigração, isso vai custar algumas centenas de dólares por hora, mas as recomendações dele ou dela podem ser recusadas. Inestimáveis para você. Talvez seja melhor corrigir alguns documentos antes de se registrar, ou descobrir com o departamento de veículos motorizados como remover ou apagar sua infração do banco de dados que eles possuem. De jeito nenhum vá contando com a sorte, tendo, como dizem, um esqueleto no seu armário. Senhores, para a maioria daqueles que vivem aqui com status temporário, eu diria que não há com o que se preocupar. Mas há uma estimativa de que, dos 15 milhões de pessoas legais que estão aqui temporariamente, o Green Card também é temporário. Não sabemos por isso é temporário. Mais de 10% serão deportados, ou seja, essa é a suposição do Ministério, são 1,5 milhão de pessoas. Se quiser dormir tranquilo, verifique se está tudo em ordem, ou se esteve em ordem para que, como dizem, nenhum mosquito possa encontrar defeito. Desejo boa sorte no registro, mas se decidir, decida não se registrar ou simplesmente não vá até lá. Como dizem, alguém muito tolo disse que o risco é uma coisa nobre. Eu não sei o que significa nobre, mas sei com certeza que neste caso é uma coisa muito tola. É isso. Até logo. Até a próxima.